Desde ontem, um dos assuntos mais comentados no Brasil é a portaria do Ministério do Trabalho que alterou regras para a concessão do seguro-desemprego para trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão e para a inclusão de empregadores condenados por trabalho escravo na chamada lista suja, que reúne quem pratica esse tipo de crime. A Defensoria Pública da União, em nota, classificou a portaria como ilegal e inconstitucional e constitui, abre aspas, inequívoco retrocesso social, fecha aspas. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao governo Michel Temer que revogue a portaria. Quem também se manifestou foi a Organização Internacional do Trabalho. Através de seu representante no Brasil, a OIT destacou que o Brasil deixa de ser referência no combate à escravidão, que estava sendo na comunidade internacional. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o auditor fiscal do trabalho, Calixto Torres Neto. Calixto, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Qual a avaliação do senhor e também dos colegas do senhor com quem vocês conversaram sobre essa portaria? A primeira avaliação é que se trata de um retrocesso, né? A experiência do Brasil do combate ao trabalho escravo, ela já tem 20 anos, 22 anos exatamente, a partir dos grupos móveis do Ministério do Trabalho. Então, criou-se uma série de conceitos, né? Foram criados conceitos novos, estranhos, e que para o combate ao trabalho escravo, o que tínhamos de instrumentos jurídicos era suficiente. Então, a experiência brasileira passou a ser um modelo, porque partimos de concepções novas para o combate a uma prática antiga. A portaria, pelo menos no primeiro momento, ela parece que ela é restritiva e, como ela está redigida, provavelmente cria-se um ambiente que não tem mais o trabalho escravo no Brasil. Até imaginaria que tem um propósito. Você não encontra as pessoas porque não cabe na portaria e muito breve se declara de bom som que aqui não tem mais isso e uma portaria acabou a escravidão. Foi mais forte que a Lei Áurea. Ou, como estão dizendo os mais críticos, na verdade, uma revogação da Lei Áurea, né? Então, estamos voltando à senzala. Calixto, que mudanças essa portaria, as principais mudanças dessa portaria? Ela basicamente traz uma mudança que dificulta, eu diria que não permite mais o enquadramento nenhum, porque ela trouxe para todos os conceitos do trabalho escravo, que o artigo 149 já previa, que era o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a servidão por dívida, a retenção de documentos e transportes, e o trabalho degradante, que era a essência do momento para o combate ao trabalho escravo. Então, a portaria trouxe uma novidade, que é a restrição de liberdade para essas situações todas. Me permita aqui ilustrar. Não cabe dizer, na jornada exaustiva, que o direito de ir e vir, ele será determinante. Vejamos, imagine que eu contrate alguém, e a experiência do corte de cana aqui é real, porque já foi estudada, eu contrato alguém que ele vai cortar, foi o caso de São Paulo, 20 mil quilos de cana por dia, ele vai à exaustão, porque as energias do corpo não suportam mais, ele tem uma jornada extenuante de 12, 13, 14 horas, uma tarefa impossível de ser executada, ele é mal alimentado, mal cuidado e, o caso concreto, vier a falecer. No entanto, eles iam para o trabalho e voltavam para o trabalho. Uhum. Não havia restrição do acesso ao trabalho. Então, ir e vir nesse caso não cabe. O trabalho degradante também não cabe a ideia de que só é escravo por ter a restrição de liberdade. O conceito de restrição de liberdade, a partir da OIT do trabalho forçado, nós deixamos de aplicar no Brasil porque a situação é a mesma, a degradância é a mesma, a condição de trabalho era a pior possível e a pessoa ia e vinha. Pois é. Não estava preso, entre aspas, estava preso por outros fatores. Uhum. Mas aí trouxe essa novidade agora, o que torna impossível e nem cabe em algumas situações. O caso concreto da jornada exaustiva não tem relação nenhuma com ir e vir. Regresso, né? Retrocesso completo. Agora, essa mudança, a lista suja, é de fato isso, né? Empregadores que colocavam os trabalhadores nessa condição, eles entram nessa lista suja e, de fato, ficam expostos. Agora, a partir de agora, tem uma mudança que a divulgação e a inclusão vai depender aí do ministro, né?
essa mudança enfraquece a credibilidade da lista? Eu acho que ela enfraquece e muito. A lista suja, ela desde 2004 que é publicada. E os instrumentos que foram concebidos para a sua concepção e para a sua publicação, eles eram suficientes para que a lista se tornasse um instrumento efetivo de combate à prática. E por que ela era tão efetiva? Porque ao se expor esses empregadores, que é do meio rural, que é do meio urbano, criou-se uma cadeia, ao longo do tempo, de proteção. Ou seja, ao longo da cadeia produtiva, dizia-se o seguinte: essa empresa aqui assinou o pacto de não escravidão e ela não concordará que meu fornecedor aqui na ponta tenha trabalho escravo. Então, quando esse nome era exposto, essa empresa tinha uma série de restrições econômicas. Assim. Os agentes financeiros cortavam o crédito, que passava a ser duvidoso, né? A impressão que se tem é que quando o ministro chama para si essa responsabilidade de fazer isso, numa prática que era bem sucedida, nos parece, sem querer prejulgar o ministro, que ele está chamando para administrar a lista, na conveniência dele. O que é uma complicação, né? Pois é, muito complicado. Alguém, comprovadamente, numa prática deplorável do trabalho escravo, é talvez uma das mais perversas ações do poder econômico. Você desconstrói o cidadão, desumaniza e, em alguns casos, coisifica, torna um objeto. Numa situação dessa, uma autoridade governamental chamar para si o direito de dizer assim: eu vou publicar quase que ao meu bel prazer, embora tenha estabelecido que tem 2 vezes por ano publica. Mas é muito estranho. Agora, numa situação, primeiro, a gente vive um momento na política bastante peculiar, bastante característico, com a segunda denúncia, né, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, sendo votada na Câmara. E, claramente, como o próprio ministro da Agricultura já colocou, esse pedido, essas mudanças, era um pedido feito pela bancada ruralista, que é muito forte no Congresso, como a gente sabe. Essa mudança vindo através de uma portaria e não por uma lei que exigiria amplo debate, que jogaria luz sobre essas questões tão complicadas, tão minuciosas, isso não traz certo questionamento sobre a legalidade dessa portaria? As primeiras manifestações que você já bem citou, né, do Ministério Público Federal, e que eles participam efetivamente, porque no combate ao trabalho escravo, uma fase vai para o Ministério Público Federal, que é a denúncia crime. Né? Sim. Essa é uma parte do Ministério do Trabalho, uma parte do Ministério Público do Trabalho e uma parte do Ministério Público Federal. Olha, é tão estranho sair por uma portaria que acontece no final de semana, que amanhece uma segunda-feira, quando começam os debates da votação, e não é mais nenhum mistério esconder, porque o próprio senador tem vídeo hoje gravado aí para quem quiser ouvir, que disse que foi um pleito da bancada e que eles estavam realmente comemorando. O que causa muita estranheza é esse setor produtivo do Brasil, que vende uma imagem de modernidade, né, que mais exporta, que emprega, resolver se amparar, ter como pauta, ter como bandeira a restrição a um caso já amplamente divulgado, uma experiência bem-sucedida. Aí esse setor agora resolve ter como bandeira uma portaria estranhamente feita assim no final de semana para limitar as ações dos órgãos governamentais, limitar a ação da sociedade que cobra isso. Realmente é muito estranho que a modernidade esteja tão atrasada. É verdade, é verdade. E olha, só para a gente fechar aqui a conversa, segundo uma ONG australiana, a Walk Free, no Brasil existem 161 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão, isso em 2016, viu? Muito obrigado, Calixto Torres Neto, auditor fiscal do trabalho. Boa noite. Boa noite, obrigado.